Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, um agradecimento especial à Secretaria de Estado das Florestas, ao engenheiro António Oliveira e ao engenheiro José Manuel Rodrigues. Para nós é muito interessante termos aqui uma explicação prática da aplicação no terreno deste plano de intervenção para a floresta, uma grande iniciativa que o Governo apresentou, mas mais importante do que apresentar é concretizá-la. O objetivo hoje é percebermos e explicarem-nos a concretização dessas medidas. Só para 2025 são 61 medidas que têm que ser implementadas. Penso que uma já está implementada, mas ainda temos 60 para perceber como é que elas estão a implementar até ao final do ano. Quero também destacar o impacto positivo da participação das organizações de produtores florestais, da CAP e das universidades. Houve um processo alargado que é sempre positivo e não queria deixar de registar esse facto, e também de que um dos pilares deste plano de intervenção para a floresta é a valorização da floresta, e isso é muito importante para nós. Tem sido uma constante nos últimos anos o sentido inverso, a desvalorização da floresta, a desvalorização da atividade económica florestal, e achamos extremamente positivo esta decisão em que um dos pilares é exatamente a valorização da floresta. Nem tudo aquilo que propusemos foi aceito, e é normal que assim seja, mas alguns dos pontos foram aceitos. Do plano em si, é um plano que tem partes que não são muito concretas, e daí a necessidade deste webinar para entendermos como é que se vai verificar a sua concretização. Também não posso deixar de dizer que, relativamente ao eucalipto, está tudo na mesma, e parece um bocado esotérico, para não dizer outra coisa, que Portugal seja o único país do mundo que tem uma indústria com a capacidade produtiva que nós temos e que depois, em termos de produção, existem estas limitações sem suporte técnico-científico, baseadas em questões ideológicas que tinham tido a oportunidade neste plano de serem corrigidas e não foram corrigidas. Bom, mas temos muito interesse em ouvir todas as explicações da concretização das medidas. Muito obrigado também às pessoas que vão assistir e que estão a assistir. Mais de 200 inscrições foi aquilo que recebemos, e depois isto será gravado, pode ser visto noutra altura. Muito obrigado a todos, muito obrigado à Secretaria de Estado, e passo a palavra ao engenheiro António Oliveira. Muito boa tarde. Começo, obviamente, por agradecer o convite da CAP, em nome do Sr. Secretário de Estado das Florestas e da equipa. Agradecer o convite que nos foi enviado pelo engenheiro Luís Mira, e, obviamente, também à engenheira Carla Leite, que faz constantemente aqui a ponte e constitui um parceiro, sem dúvida nenhuma, muito proativo e interveniente, que é, sem dúvida, algo que nos facilita a vida para quem está nestas funções de gabinete. Eu não vou perder muito tempo sem ser com a apresentação, passaria de imediato à apresentação. O meu colega José Manuel Rodrigues está com problema informático no Teams, parece que é geral ali nos serviços neste momento do Governo, no Campus 21. Ele, assim que tenha resolvido este problema, tentará entrar aqui neste webinar, está bem? Se me permitirem, vou partilhar a apresentação. Julgo que alguns de vós tiveram a oportunidade de a seguir em Vila Real. Um segundo, por favor. Vou fazer esta pergunta, peço desculpa. Estão a ver a apresentação corretamente, não é? A tela inteira, certo? Certo. Sim, Sim, sim. tá. Ok, muito obrigado. Então vou começar a apresentação deste que foi um plano de intervenção para a floresta 2025-2050, entretanto batizado e bem de Floresta 2050, um futuro mais verde. Este foi um plano que, como saberão, decorre
daquilo que é a necessidade de transformar e de melhorar a floresta nacional, necessidade essa que depois se tornou ainda mais evidente após aquilo que estava a ser um ano relativamente bom em termos de incêndios florestais, 2024, e a constatação que 2 ou 3 dias, 2 ou 3 dias de um conjunto de condições atmosféricas colocam em risco a sustentabilidade da nossa floresta. Ou seja, provavelmente é o primeiro ano após 2017 em que se percebeu que era preciso ir muito para além daquilo que tem sido feito, e tem sido feito muito, nomeadamente ao nível da prevenção da floresta e da defesa da floresta contra incêndios, mas acho que tenderemos todos a concordar que ainda há muito para fazer noutras vertentes que não só a da proteção. Neste caso, a da resiliência, como intitulamos neste plano. Foi nesse sentido que se avançou, que o Governo definiu a necessidade de, através de uma resolução do Conselho de Ministros, de elaborar este documento, um, tendo como visão a promoção de uma floresta nacional mais sustentável, menos vulnerável a ameaças e riscos e produtora de mais e melhores bens e serviços para Portugal. Acho que no fundo conseguimos aqui nesta frase enquadrar tudo aquilo que ambicionamos que a nossa floresta consiga ser. Este plano de intervenção para a floresta, este documento, ao contrário eventualmente de alguns outros estruturais que a floresta tem vindo a conhecer ao longo dos anos, não nasceu nos gabinetes da administração pública, mas sim nasceu dos agentes do setor, nasceu do território. Nós promovemos desde o início aqui a necessidade do plano ser conduzido e consubstanciado por aquilo que é a visão de quem trabalha a Floresta Nacional. E aí conseguimos reunir todos os representantes do setor florestal nacional, desde entidades privadas a entidades públicas. Foram mais de 30 entidades e agentes que se envolveram de uma forma muito intensa na elaboração deste plano, o que para nós também muito nos satisfaz, perceber o envolvimento, perceber a disponibilidade e a confiança que estas entidades enquadraram neste desafio. Obviamente, neste caso, não será obviamente, mas neste caso foi também definida uma equipa de especialistas, compostas por 9 pessoas de reconhecido mérito e experiência em várias áreas do saber do setor florestal. Presumo que a maior parte de vós conhecerá todos, ou pelo menos a grande parte destes especialistas, e o terceiro elo aqui da ligação foi mesmo o Governo, através dos diferentes gabinetes, seja de Secretaria de Estado, seja de ministérios, que, na nossa perspectiva, obviamente isto para o público em geral não é visível, mas para nós que partilhamos aqui o processo e participámos no processo, foi extremamente agradável perceber o empenho de todos os colegas dos gabinetes e todos os secretários de Estado e todos os ministros em colaborar para a causa florestal. Para nós florestais, posso partilhar aqui e confidenciar que é algo que a mim e a nós, enquanto equipa, satisfaz, ou nos trouxe grande satisfação, perceber a disponibilidade das outras áreas governamentais para colaborarem com a floresta e para tornarem a floresta nacional algo melhor. E foi neste conjunto e neste cenário de envolvimento dos agentes do setor, a equipa de especialistas e os elementos do governo, das várias áreas governativas, que com grande compromisso destas partes, que conseguimos identificar, e através de reuniões, um conjunto de problemas e desafios e constrangimentos que repetidamente e constantemente já vemos identificadas no setor florestal. Ou seja, não é certamente isto que o plano de intervenção para a floresta, este documento, trará de novo, porque todos estes problemas já foram identificados e constantemente são enumerados. Aquilo que eventualmente, e acreditamos nós, e aquilo que temos tido feedback, veio como de novo, foi dar um passo à frente. Foi, para além de identificar os problemas, temos que em conjunto encontrar as soluções para tornar essa floresta melhor. E foi nesse sentido que este conjunto de entidades do setor
partilhou as suas visões, e estava a dizer o engenheiro Luís Mira há pouco, que nem todos os contributos da CAP, nem nenhuma outra instituição foram, obviamente, textualmente integrados, mas houve aqui a tentativa, e acho que bem sucedida, espero eu, de reunião de todas as visões e de todas as opiniões e todas as soluções que o setor perspectiva. Foi num universo de mais de 400 contributos, alguns deles repetidos, porque há temáticas que são abordadas por diferentes entidades, mas que, no fundo, objetivam o mesmo. Foi nesse sentido que, devidamente organizado e estruturado, conseguimos criar aqui 4 pilares: o pilar da valorização, da resiliência, da propriedade e da governança, que se enquadram em 19 medidas que, por sua vez, são operacionalizadas em 150 ações. Há pouco também o engenheiro Luís Mira acabou de referir em termos de timing. Houve um esforço, e espero ou seja, um desafio, ou o desafio é crescido, porque muitas destas ações, e acho que foi obviamente propositado, e não foi de forma ingênua que o fizemos, foi mesmo de uma forma consciente, perceber que as mudanças têm que começar já. Não podemos prolongar o início destas ações e destas alterações muito no tempo. E, obviamente, que temos agora 60 e poucas, 61, estava a dizer o engenheiro Luís Mira, para 2025, temos muitas outras para 2026, mas é mesmo um sinal que acho que o setor merece e que todos em conjunto temos que dar de começar já a mudar a floresta nacional numa perspectiva de a melhorar. Um, Neste sentido, obviamente são 150 ações, como acabei de dizer, não as vou enumerar a todas, vou aqui fazer uma abordagem relativamente ligeira a algumas dos pilares e destacando algumas das medidas e ações, neste caso do pilar da valorização, cujo objetivo é potenciar o valor económico e ambiental e social da floresta. O que pretendemos é maximizar o rendimento dos proprietários e incentivar a gestão florestal sustentável e aumentar, obviamente, a eficiência produtiva do nosso capital de terra. No meio, obviamente, do investimento que foi calculado para todo o plano, posso partilhar convosco, que é aqui, naturalmente, pelo menos assim eu entendo, enquanto técnico florestal, em que existe ou a maior parte do peso de investimento, porque realmente temos que todos e em conjunto conseguir valorizar a nossa floresta, porque se o conseguimos fazer, estamos mais perto de resolver os outros problemas. Foi nessa perspectiva que muito deste trabalho foi desenvolvido. Então, destacando aqui duas ações, posso destacar o Floresta Ativa, que no fundo será um programa de apoio direto e simplificado ao proprietário florestal do minifúndio. Será aqui uma consequência, uma evolução que esperamos nós substancial em termos seja de qualidade, seja de rapidez daquilo que foi um projeto experimental que nós todos conhecemos, que é o Val Floresta, não é? Que sofreu as dores de ser projeto piloto e esperamos que os serviços e todos nós tenhamos percebido o que é que correu menos bem e que agora neste Floresta Ativa consigamos não repetir os erros e evoluir no sentido de que este programa seja mais ágil e seja mais simplificado. Posso, eventualmente, isto está a correr, esperamos ter novidades nas próximas semanas sobre este projeto. Também posso destacar aqui os acordos de fileira, que é algo que vinha dos governos passados. Acho que é importante, há pouco não referi, mas acho que é importante referir que se perspectivando este plano ser algo que ultrapasse os governos, ou seja, a duração natural dos governos, e perspectivando esse desafio para todos os partidos que possam vir um dia a governar o país, é de destacar que foi feito naturalmente, acho eu, uma recolha e uma consideração de tudo que para trás existia
que era valioso e que se entendeu que se devia continuar. Os acordos de fileira é algo que foi projetado começou a ser desenhado pelos anteriores governos. Obviamente que entende-se hoje que é preciso ali fazer um conjunto de alterações, de afinar, no fundo, para ter uma obra final, mas há aqui uma clara intenção de não deixar as coisas cair, morrer, só porque a autoria era de outro e não do atual governo. Uma coisa semelhante, como perceberão à frente, é o que aconteceu ao nível da propriedade rústica, em que foi feito naturalmente, mais uma vez, um aproveitamento do excelente trabalho que se tinha feito nas anteriores legislaturas ao nível do regime jurídico e da necessidade de revisão do regime jurídico da propriedade rústica. Neste caso, os acordos de fileira, para quem não está a par, julgo que estarão todos a par, no fundo perspectivam aqui um trabalho de maior pormenor com as três principais fileiras nacionais, que desde a indústria à produção florestal, ou desde a produção florestal à indústria, e um envolvimento sério de todos os elementos envolvidos, e perspectiva-se que no âmbito deste plano se consiga fazer um trabalho substancial para as três fileiras, para as três principais fileiras do país. Ao nível da recuperação de áreas ardidas, dizer que aquilo que está perspectivado é a intervenção e recuperação de infraestruturas, e perdoem-me esta questão, mas é mesmo assim que tivemos que escrever, até nos documentos oficiais, infraestruturas verdes nas áreas ardidas de 2024, através de um esforço conjunto do Governo, do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro da Agricultura e do Sr. Ministro da Coesão Territorial, abriu-se aqui uma janela de oportunidade através de um programa que não estava habituado a fazer intervenção na floresta e recuperação da área florestal, e como disse, com o esforço e com a intervenção dos decisores, há uma oportunidade e que está a decorrer. Neste momento está a ser feito um trabalho de levantamento no território de quais as necessidades para as áreas ardidas de 2024. No entanto, infelizmente o problema das áreas ardidas não começa em 24, nem acaba aí, e existe aqui, obviamente, uma necessidade de recuperação de muitas das áreas ardidas de 2017, uma estimativa muito grosseira que possamos entender que desde lá teremos 500 mil hectares para intervir, e que julgo que também é mais ou menos consensual perceber que desses 500 mil, aquilo que é a intervenção definida e marcada no território, nomeadamente ao nível das OIGPs, estará entre os 80 e os 100 mil hectares, ou seja, uma parte muito, muito pequena daquilo que são as necessidades, e o país precisa urgentemente de olhar para esta área. Há um termo que todos nós utilizamos várias vezes, que é o da sucata florestal, e muita desta área está verdadeiramente neste, poderá ter este rótulo, porque não houve incentivo nenhum para o proprietário recuperar a área. Ela foi deixada ao abandono, e provavelmente neste momento é um passivo enorme para o país, e que só está à espera, porque por causa das invasoras e por causa de outros problemas de madeira morta em pé, ao nível das pragas e tudo aquilo que pode acarretar como problemas, é um passivo enorme para o país, e nós não podemos continuar a deixar que esse passivo aumente. Ao nível portanto, destacando aqui mais duas ações, também está perspectivada a criação de apoios diretos às empresas florestais. Espero que também daqui a pouco tempo ter algumas boas notícias relativamente a isso, e a uma tentativa de reprogramação do PRR que fizemos, e também aquilo que acho que é transversal e todas as pessoas do setor percebem, que é a necessidade de aumentar a atração para as profissões florestais, desde as mais operacionais, trabalhador florestal, seja inclusivamente ao nível da engenharia florestal, onde nos últimos anos temos visto a redução da atratividade dos cursos de engenharia florestal, e é algo que precisamos de contrariar, e aquilo que se perspectiva é que trabalhar em conjunto com o Ministério da Educação e com as entidades de ensino,
para perceber o que é que devemos mudar, e mudar já, não é daqui a 10 anos mudar, tão rápido quanto possível, mudar algumas coisas que fazem com que esta profissão não seja tão atrativa. É urgente também essa ação. Mudando de pilar ao nível da resiliência, aqui o objetivo deste pilar, onde estão enquadradas 6 medidas, é naturalmente garantir a segurança e a sustentabilidade ecológica dos territórios, reforçando a prevenção e a mitigação dos riscos, nomeadamente aquele que é o natural e o mais automático na cabeça de todos nós, o de incêndio rural, mas também o de pragas e doenças florestais e a proliferação e disseminação de espécies invasoras. Neste destacamos aqui duas intervenções, o reforço do número de equipas de investigação do crime de incêndios rurais, é algo que também está a andar, felizmente. Não é só uma que está a andar, ainda não está cá fora, mas estará nos próximos dias, que é o aumento, por exemplo, assim, de uma forma muito direta, o aumento do número de equipas de 2 para 5, e é para que consigamos ter uma cobertura nacional eficiente daquilo que é a investigação do crime de incêndio rural. É algo que vem do passado, estas duas equipas, e que está a ter excelentes resultados. E naturalmente, quando esses bons resultados existem, tudo devemos fazer para os potenciar, e foi nesse sentido que neste momento, acho que de uma forma ainda informal, permitam-me, que se possa dizer que está a ser feito o trabalho para aumentar o número de equipas para 5. Também o reforço da capacidade de intervenção das câmaras municipais, das comunidades internacionais e das OPFs, ao nível da disponibilização de equipamento para intervenção no território, para estas entidades que todos reconhecemos que são elas que estão no território e, no fundo, têm aqui uma responsabilidade acrescida naquilo que é a sua intervenção. Ao nível do controle e contenção, também temos uma outra, desculpem, enquadrado numa outra medida de monitorização e controle das espécies invasoras. Aqui perspectiva-se a intervenção numa área muito considerável ao longo dos anos. Estamos a falar numa intervenção que eu poderia dizer musculada, ou seja, séria, porque os especialistas nestas áreas dizem que é assim, que será assim mesmo que terá que ser feito, ou seja, não é um problema que possa ser resolvido devagarinho, terá que ser assim, de uma forma consistente e prolongada ao longo do tempo, e aquilo que está aqui perspectivado será uma intervenção em cerca de 10 mil hectares ano entre 2026 e 2033, num primeiro momento de intervenção no território de uma forma musculada. Ao nível da propriedade, como referi, fez aquilo que devia ser feito, foi perceber o ponto em que estava o trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho da Propriedade Rústica, trabalhou-se em conjunto, nomeadamente com o Ministério da Justiça, e neste momento temos capacidade para avançar com um conjunto de ações que são necessárias, nomeadamente a definição de um período para a habilitação de herdeiros, a criação de uma figura de administrador profissional da herança, quando nenhum dos herdeiros assim o voluntariamente se identifica, a criação de um procedimento de renúncia abdicativa, e a instituição da obrigatoriedade da resolução de partilhas num prazo a definir. É algo que em contacto com os especialistas desta área, será um salto extremamente importante para combater aquilo que é a fragmentação e a dispersão da nossa propriedade rústica. Por último, no pilar da governança, destaco aqui um conjunto ou neste caso uma medida apenas. No pilar em si, o que pretendemos é promover uma gestão administrativa acessível e eficiente, não é? Julgo que é comum
este objetivo, e eliminar, obviamente, entraves burocráticos, simplificar os procedimentos e facilitar o acesso a serviços e ferramentas por quem trabalha no setor. Aqui destacamos o estabelecimento dos contratos de programa com as OPFs, para que elas possam ser naquilo que é a sua competência e nas competências que atualmente o Estado português hoje não detém, nomeadamente de extensão florestal, que se possa, de uma vez por todas, reconhecer essa, essa capacidade das OPFs e manter ou promover um contrato-programa para que isso possa ser operacionalizado. Ao nível dos recursos, há um número redondo dos 6.500 milhões de euros até 2050, sendo natural que nesta primeira fase, por aquilo que disse, o esforço necessário para a implementação disto é superior. No entanto, e felizmente, não é? Felizmente para todos nós enquanto país, não se trata de gastar dinheiro, trata-se sim de investir, e os números que resultam deste conjunto de intervenções em termos de produto para o país, em termos de resultado para o país, são também eles muito mais impactantes, e posso sintetizar aquilo, isto no seguinte sentido, ou seja, usamos neste caso aquilo que são os pressupostos de um estudo sobre a floresta portuguesa, o último grande estudo que foi feito sobre a floresta portuguesa por uma das maiores consultoras mundiais, e utilizando os pressupostos que eles utilizam, e obviamente têm capacidade para criar esses pressupostos, aquilo que esperamos poder ter é um volume adicional de madeira de cerca de 4,5 milhões de metros cúbicos ano. Ou seja, fazendo este conjunto de intervenções, o país vai conseguir produzir mais 4,5 milhões de metros cúbicos ano, porque vai aumentar a produtividade, porque vai conseguir fazer aqui um conjunto de transformações muito relevantes. Vamos ter cerca de mais 800 milhões de euros ano naquilo que é a produção de riqueza, ou seja, ao nível da produção linhosa, não linhosa e externalidades, isto ano, ok? Ao nível das importações, teremos algo que nos indica que podemos ter menos 400 milhões de euros ano de importações, ou seja, de dinheiro, ou de dinheiro que ficará cá e que não terá que ir para comprar a madeira proveniente do estrangeiro. E temos aqui um valor acrescentado bruto adicional de 1.400 milhões de euros de ano, que é um valor extremamente impactante, e dependente da fonte, julgo que não está muito errado, que atualmente o valor acrescentado bruto nacional da floresta será entre os 2,5 e os 3 mil milhões, ou seja, estamos aqui a falar de um acréscimo de cerca de mais de 50% do atual valor acrescentado bruto, fazendo este investimento e trabalhando a floresta. Ao nível de outras perspectivas, neste caso do carbono, aquilo que podemos esperar é que com esta intervenção, com esta redução do número de incêndios, com esta capacidade para ter melhores e mais árvores, aquilo que esperamos é ter mais 1 milhão de toneladas adicionais de CO2 sequestrado por ano. Conseguiremos cumprir, e foi esse um dos pressupostos, obviamente, cumprir todas aquelas que são as nossas obrigações em termos de Comunidade Europeia, sobre a lei do restauro e outros programas como a Florestas 2030, em termos daquilo que são os compromissos nacionais, e também ao nível dos incêndios florestais e da extrema necessidade de reduzir o impacto dos incêndios, e aqui fizemos um contraponto com o que é perspectivado no PNAD, do Plano Nacional de Ação, promovido pela AGIF, aquilo que se perspectiva e que é bom perceber é que a intervenção ou a implementação do que se perspectiva neste plano de intervenção para a floresta está completamente em linha e muitas vezes até ultrapassa aquilo que é perspectivado como necessário pela AGIF
para podermos ter aquilo que é o melhor cenário possível, que alguns de vós conhecerão, que é o cenário em que conseguimos atingir tudo aquilo que pretendíamos e conseguimos garantir que Portugal terá uma média de área ardida inferior a 60.000 hectares e conseguiremos escapar aos grandes incêndios florestais. Ou seja, obviamente que isto exige uma intervenção no território massiva, precisamos preparar as empresas, como perceber, temos aqui um hiato de tempo para preparar as empresas, para preparar o setor, um, e de uma vez feito isso, acho um, que o país terá condições para poder fazer. Desculpa. Aqui neste sentido é importante, e vou terminar só com a frase que também está no plano, é que juntos temos o dever, e é assim que o sentimos, e a equipa que esteve por trás deste plano, e julgo que todo o setor, que juntos temos o dever e a oportunidade de construir uma floresta geradora de mais riqueza, mais resiliente e mais sustentável do ponto de vista ambiental e social. É com esta mensagem que acho que também resume um bocadinho daquilo que é a perspectiva do setor para aquilo que é necessário fazer na floresta portuguesa. Muito obrigado. Obrigada, António. Não sei se o José Manuel Rodrigues já consegue. Ele há bocadinho eu vi que ele estava na reunião. Não sei se entretanto ele também já conseguiu resolver o problema técnico. António, não sei se consegues ajudar. Olá, boa tarde. Boa Está tarde aqui a o todos. Zé. Já consegui, já cá estou. Ok, E pronto. assisti à introdução, ainda apanhei grande parte da intervenção do Luís Mira e também do colega António, e, portanto, acho que não há nada mais a acrescentar nesta fase. Acho que realmente explanou bastante bem aquilo que é os princípios, enfim, gerais e que tiveram na gênese da elaboração deste plano de intervenção para a floresta e que contou, como ele bem disse e reforçou, com os contributos de vários agentes do setor, desde a produção até à indústria, e enfim, pegando também naquilo que foi um contributo muito particular da academia, porque os especialistas também, enfim, serviram aqui um pouco também de fiel da balança e enfim, trazendo aquilo que é grande parte do conhecimento que deve também, e da inovação que deve também ser transposta para perspectivarmos uma floresta, diria, mais sustentável para o futuro e mais adaptada também àquilo que é às novas exigências, nomeadamente também da adaptação às alterações climáticas, né? E à lei do restauro e a outro conjunto de iniciativas internacionais que este plano também tentou, digamos assim, concatenar aqui nos seus grandes objetivos. E de facto, enfim, também dizendo aquilo que o António já referiu, isto pretende ser um pacto mais do que um plano, um pacto, verdadeiramente, porque acaba por ser um plano que vai cruzar várias gerações e, portanto, acaba por ser intergeracional e deve ser um pacto para a floresta, não circunscrito, como ele disse, digamos, a ciclos políticos, não é, de governação. De maneira que era um pouco isto que ele já referiu, não tenho assim mais nada a acrescentar. O trabalho é, de facto, um trabalho de todos, que foi construído da base para cima, não é? E não de cima para baixo, não é? Como muitas vezes as coisas acontecem, e depois as estratégias acabam por existir, os diagnósticos já são muito profusos e são muito concretos, mas na prática depois têm dificuldade em muitas vezes ver a luz do dia porque não se traduzem em ações que na prática têm possibilidade de ser concretizadas. Nós tivemos essa preocupação em tentar perceber as diferentes vertentes e as diferentes visões, né, dos diferentes lados do prisma, para poder, de facto, ter um plano que seja consequente, digamos assim, a bem da floresta portuguesa e a bem de todos nós e dos portugueses, em primeiro lugar também. Ok. Obrigada, José Manuel Rodrigues, pelos contributos adicionais. Agora temos aqui um período aberto para quem queira fazer alguma pergunta ou pedir algum esclarecimento. Eu agradecia que pusessem a mão no ar para facilitar aqui um bocadinho a orgânica de permitir que possam falar. Também podem utilizar o espaço das perguntas e respostas para escrever as perguntas e depois os oradores podem responder.
Eu se calhar aproveitava para ser a primeira para fazer uma pergunta ao António ou ao José Manuel Rodrigues, que apesar daqueles resultados que vocês apresentaram no fim, que no fundo a implementação de todas aquelas ações levarão, no melhor cenário, àqueles acréscimos ou decréscimos, consoante a perspectiva, eu, olhando para o plano, achei que às vezes ele não quantificava, por exemplo, dizia aumentar o número de equipas, mas não dizia aumentar em quanto. Então, vem-me logo à cabeça a questão da monitorização da implementação do plano, não é? Como é que, não sei se essa informação não está no plano, mas de certa maneira ela existe ao nível da Secretaria de Estado, porque de facto se as coisas não estiverem mensuradas, depois é mais difícil avaliar se de facto conseguimos atingir estes objetivos ou não. Sim, tentando responder, um dos objetivos e que existe e que o conseguimos atingir foi o de identificar metas concretas para cada uma das ações, ok? Obviamente que são metas que serão partilhadas e que estarão na pasta de transição para o próximo governo que entrar, porque perceberão todos, acho que não haverá problema nenhum de eu dizer assim, no momento em que elaborávamos este plano, não se perspectivava que quando o apresentássemos estivéssemos nesta situação política. E o objetivo era que houvesse, e como o Zé disse, um esforço, e será esse o objetivo, acho que deverá ser esse o objetivo de todos, quem vier cá no futuro, que exista aqui um consenso com os outros partidos políticos, com a Assembleia da República, e que só isso apresentem a totalidade das metas e que seja um compromisso assumido pelo país, mais do que por um governo. Acho que, se me permitem, acho que é uma questão se calhar até de humildade, fazermos assim e dizermos vamos esperar para quem vier a seguir, está aqui isto, está preparado, julgamos que está bem preparado, e que está bem feito, mas caberá a quem vier a seguir pegar nisto e executar. Acho que é o que eu poderei dizer, espero ter respondido de certa forma à, àquilo que era a pergunta da Carla, que é a mesma questão de circunstância política, não é? Não acho que, e de respeito por todos os partidos e por todas as instituições. Acho que é assim que deve ser feito e foi assim que foi feito. Aliás, isso já agora, se me permites, António e Carla, para completar também um bocadinho aquilo que o António disse e ainda à primeira parte da intervenção, da questão da Carla Leite, que é, de facto, isto depois permite fazer o tal acompanhamento e a monitorização do plano, que de facto é importante para que se possa fazer até os eventuais ajustamentos em função das novas realidades, não é? Hoje definimos umas metas, temos uma perspectiva que efetivamente nos permite fazer esse acompanhamento, mas tem que ser devidamente monitorizado. E só pode ser monitorizado através dos indicadores, não é, que foram definidos para cada uma das ações e ver o cumprimento da respectiva meta. Portanto, é basicamente isso, sim. Aliás, que está perspectivado e que o plano em si aborda num capítulo específico, mas enfim, de uma forma até muito, muito holística e genérica, a necessidade de ter o acompanhamento e monitorização do mesmo, não é? Portanto, ele está lá devidamente consagrado num capítulo e inclusivamente também faz parte de uma das mensagens que consta do prefácio do mesmo, por parte do seu ministro, que havia essa preocupação também de garantir que o plano tenha que ser devidamente monitorizado. Portanto, é de facto uma questão muito relevante que a Carla levantou e que acho que faz todo o sentido. Ok, obrigada. Então vou dar a palavra ao Guilherme, que levantou aqui a mão. Pode fazer a sua pergunta. É só uma questão de ligar o microfone. Olá, boa tarde. Obrigado por esta apresentação introdutória. Então, eu represento uma associação ambiental sediada no Conselho do Fundão e eu ouvi algumas coisas a nível de desenvolvimento do território, a nível
a valorização do terreno e da floresta mais a nível económico, mas o meu interesse é mais a nível da ecologia. Portanto, eu queria saber se neste plano está previsto alguma verba para regeneração de ecossistemas. E não estou a falar sequer desta ideia que muitas vezes é falada de floresta de mosaico. Isto continua a ser monoculturas, né? Se temos 10 hectares de sobreiro, 10 hectares de pinheiro, isso continua a ser monoculturas. Para mim, mas regeneração de ecossistemas envolve sempre muitas espécies diferentes. Então gostava de saber ou se está previsto falar especificamente sobre este tema, porque, como todos nós sabemos, estamos a viver uma crise ecológica como nunca antes, uma extinção em massa como nunca antes vista nos bilhões de anos de história do planeta. Então, quero saber se no plano está previsto algo para colmatar estes problemas ecológicos. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Zé, posso Sim, responder? podes responder. Sim, não podes responder, sim, está assim, Guilherme, só aqui identificar, nós entendemos, julgo que de uma forma positiva, inclusivamente que esta questão da valorização dos serviços do ecossistema até está no pilar da valorização da propriedade. Não é algo metido à parte. Aqui não fiz. É uma forma de valorizar a propriedade, é valorizando a sua floresta e a recuperação da floresta autóctone e dos serviços todos que ela pode produzir. Inclusive não separamos, o que poderia ser alguma tendência, e vimos algumas opiniões nesse sentido. Dizer, uma coisa é floresta de dinheiro, outra coisa é floresta de serviços do ecossistema e a floresta com perspectiva ambiental. Nós encaixamos tudo nisso que é a valorização da floresta. E existe uma medida específica para a valorização, uma das quais é a valorização dos serviços do ecossistema, onde vamos tentar cumprir, ou o país, não é nós, o país vai tentar cumprir um conjunto, inclusivamente de compromissos que já assumiu do Floresta 2030, desculpem agora, Lei do restauro. Da lei do restauro, de um conjunto dos objetivos que definiu para a neutralidade carbónica em 2050 e que depois decidiu que o país, entretanto, existe aqui a perspectiva de poder antecipar que não fará de outra forma, senão com uma floresta que não será aquela que eventualmente que o Guilherme estava a falar de monocultura, essa provavelmente não poderá ser contabilizada por aquilo que se sabe hoje como contributo para estas questões que falámos. Ou seja, existe aqui um conjunto alargado, verdadeiramente, de medidas que refletem o compromisso nacional para com a Europa, mas muitas para além disso. Existem aqui medidas, por exemplo, de. Vou referir assim à ação, não será o termo certo, mas de identificação, por exemplo, de uma coisa que se sentiu necessário, que é de manchas de floresta autóctone primária, carvalhos e outras coisas, que ainda existem e que têm que ter um caráter de proteção, têm que ser protegidas. Não podemos permitir, enquanto país, eventualmente, que alguém se lembre de cortar aquilo que existe e destruir aquilo que demoraram tantos anos e tantos séculos a construir. E para isso ser protegido e para que o proprietário tenha intenção de proteger e de salvaguardar aquele tipo de floresta, tem que ser de alguma forma incentivado a ter esse tipo de floresta e não cortar aquilo para meter eventualmente uma espécie daquelas de produção de lenho, seja o pinheiro, o eucalipto, outra espécie qualquer. Eu não quero todo entrar aqui com o discurso das espécies. Quero falar em termos de florestas de mais de produção e outras de outros serviços, e aquilo que se perspectiva e que está pensado neste trabalho é mesmo um, criar verdadeiramente mecanismos de salvaguarda e de promoção dessas áreas, está bem? Além dos compromissos europeus, está bem? Os compromissos europeus estão aqui todos salvaguardados e são impactantes. Eu confesso que, enquanto engenheiro florestal, não imaginava que isto obrigaria a tanta fosse tão grande o esforço para cumprir
alguns dos objetivos europeus, mas mesmo assim eles estão aqui todos salvaguardados e foi um trabalho feito em conjunto com o Ministério do Ambiente, mas para além disso há aqui um conjunto de ações que depois também convido a ler e obviamente quem estiver cá no futuro, certamente o plano não está fechado, o plano esperamos nós seja um documento para ir sendo melhorado ao longo dos tempos, está bem? Espero ter ajudado, Guilherme, não sei. Sim, sim, muito obrigado pela clarificação. Agora temos aqui uma mão levantada do João Góis. João, pode fazer a sua pergunta. Está sem som, está sem som. Está Sim, sem microfone. João, tem que ligar o microfone, se faz favor. Já está. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Gostava só de perguntar quando se falam em contratos de programa estabelecer com as organizações de produtores florestais, qual é a ideia que está subjacente a isto? O que é que se pretende de facto contemplar e o que é que se pretende concretizar e que prazos é que estão pensados para isto? Se é possível detalhar um bocadinho mais esta medida que foi referida pelo engenheiro António Oliveira. Muito obrigado. Seja, o objetivo, posso dizer mesmo assim, seria, não acontecendo este processo que estamos todos a viver, que o país está a viver até dia 18 de maio, mas independentemente disso, acredito que quem vier para a frente, seja a continuidade, seja outro tipo de governo, aquilo que deve fazer, acredito eu, é de imediato articular, já foi feito um primeiro esforço com as organizações de produtores florestais, mas articular com eles um conjunto de abordagens sobre aquilo que pode e deve ser feito. Porque temos muitas OPFs, e o que eu quero dizer é que em todo o plano nós sabemos verdadeiramente o que é que, ou achamos o que é que deve ser feito, mas não queremos impor, e acho que a CAP é uma prova viva disso, como as outras OPFs, todas as organizações com quem temos dialogado, não queremos impor a visão de uma Secretaria de Estado. Queremos desafiar isso sempre foi assim, desafiar os intervenientes do território a desenhar a melhor solução. Obviamente, eu posso partilhar consigo aquilo que eu acho que deve ser os contratos de programa com as OPFs. Não sei se eventualmente não estou depois a fixar demasiado o grau de liberdade para que quem vier a seguir possa fazer ligeiramente diferente. Mas aqui correndo algum risco, posso lhe dizer que acho que é reconhecido por todos os que estão no setor, que as organizações de produtores florestais, como eu costumo dizer, têm uma porta aberta onde é feito um conjunto de serviços de apoio e aconselhamento técnico ao proprietário florestal que normalmente não tem par em nenhuma outra figura. Pelo que reconheço de algumas décadas já de trabalho, os serviços de extensão florestal por parte do Estado têm vindo a desaparecer ao longo do tempo. E verdadeiramente o proprietário florestal, quando tem alguma dúvida, quando precisa de algum esclarecimento, quando precisa de algum apoio, não encontra, nem no ICNF, diria eu, não sei se estou enganado, porque eu também não quero falar muito nisto, mas não encontra nenhuma outra entidade, a não ser naturalmente na OPF, eventualmente em algumas empresas, mas por natureza a OPF, a sua casa de saber, a sua casa de apoio, a sua casa de conforto para aquilo que é a gestão florestal. E eu acho, achamos lá no gabinete que os contratos de programa devem ser a partir de um princípio, que é esse serviço é multiplicador. Eu estando a ajudar um proprietário florestal a fazer melhor,
estou a criar uma riqueza. E se calhar perdi meia hora, mas é uma riqueza que se vai refletir durante bastante tempo e que terão resultados bastante avultados. E nesse sentido, acho que é algo que tem que ser trabalhado com as federações, com as OPFs, mas eu gostava, só para responder em termos de timings, gostava de pensar que antes do final do ano, isto está mais ou menos desenhado, até porque existe algumas medidas no âmbito do PRR para as OPFs, no âmbito do Mais Floresta e outros projetos, outras medidas do PRR, que terminarão mais ou menos nesse período. Ou seja, acho que faria todo o sentido não haver hiatos de tempo sem a coisa se concretizar e também, eventualmente, sobreposições, eventualmente acho que não farão um grande sentido. Mas pronto, eu peço desculpa, eu como venho de uma OPF, eu não quero, de certa forma, também estar aqui a falar muito, porque estou a falar muito em causa própria, neste momento não são essas as funções que exerço. Não me levará a mal de não dizer muito mais, está bem? Ok, então agora dou a palavra à Floeste, imagino que seja o Filipe Melo. Filipe, podes fazer a pergunta. Muito bem. Boa tarde a todos, obrigado. Eu perdi um bocadinho os primeiros minutos, portanto tenho algum receio da pertinência da pergunta. Face à falta de recursos humanos técnicos e face a esses desafios que estão a operar, vamos fazer isto com que técnicos? É que eu tenho uma extrema dificuldade em ter técnicos. E, portanto, como ultrapassar o desafio de fazer uma omelete gigante, uma receita espetacular, mas eu não tenho ovos. E os nossos técnicos estão verdadeiramente esgotados. Falo pelas OPFs do Oeste, procuramos engenheiros florestais e não há. A segunda, as outras duas questões têm a ver com se está é um bocadinho de desafio também, são dois desafios. Como é que poderíamos premiar? Nós sabemos que as OPFs estão descapitalizadas financeiramente e em termos de recursos humanos. Se está prevista alguma medida para as OPFs que tenham a coragem de se agregar e de fusão de organizações, premiar esse esforço, que as tecnologias de hoje, quer dizer, não faz sentido haver uma OPF em cada concelho. E nós temos OPFs que estão em concelhos vizinhos. E, portanto, depois vamos esmiuçar quem é que tem efetivamente capacidade humana para implementar as medidas e os desafios que são lançados, serão poucos. Era o desafio da agregação e era o desafio de, se há alguma medida a prever, assim como há os bancos de terra, imaginar haver um banco de florestas. Temos as medidas da lei de solos a entrar, o Estado começar a comprar terras que não venham a ter porque eu falo com os presidentes de Câmara para me estabelecerem objetivos de tomar em conta de áreas maiores e nenhuma Câmara se atravessa. Não, que isso custa muito dinheiro. Mas, Sr. Presidente, custa muito dinheiro, mas então estão-nos a pedir a nós? Bem-haja, obrigado. Chuto eu. Eu acho que podes fazer tu, sim. Posso complementar. Então, eu tenho aqui algumas. Mas... Ok, então, Filipe, tentando responder. Primeiro, a questão dos ovos para fazer omelete. Reconhecendo que não existem engenheiros florestais atualmente no setor. Acho que partilhamos todos essa dor, o setor na sua totalidade. Por isso é que os problemas, até mesmo da fábrica desses ovos, permitam-me assim esta expressão, têm que ser corrigidos desde já. Não sei se tiveste a oportunidade de acompanhar, por exemplo, uma das ações que foi aqui destacada, e foi destacada, porventura até daquelas que
que não necessita de muito investimento direto do plano, mas foi destacada aqui pela importância que tem para o futuro e para a realização do plano, que é conseguirmos aumentar a atratividade do setor florestal, nomeadamente dos cursos de engenharia florestal. Tivemos já alguns contactos com algumas instituições de ensino, nomeadamente aquelas que hoje dão cursos de engenharia florestal, e aquilo que eles nos relatam muitas vezes é que o curso de engenharia florestal não é atrativo, por exemplo, na licenciatura. Este ano acho que foram 11 candidatos na totalidade das 3 instituições, da UTAD, da ESAC e do ISA. Mas depois o que eles sentem é que nos mestrados têm, em algumas realidades, têm os colegas da agronomia que não têm mercado de trabalho nessas áreas de saber, a querer tirar o mestrado florestal, a tirar o mestrado florestal porque se apercebem que vão ter trabalho e querem especializar-se na área. Ou seja, há aqui eventualmente alguma má comunicação do setor florestal. Alguns deles que já têm trabalho sobre isso dizem que está muito a ver com a mensagem que constantemente a sociedade recebe da floresta. A floresta é problema, a floresta é incêndio. Não se ouve falar da floresta, a não ser no verão e por maus motivos, naturalmente, e isso cria um efeito sobre os jovens que não será de todo benéfico depois para estas questões. O objetivo, como disse há pouco, é mesmo trabalhar com estas instituições de ensino, trabalhar ao nível de toda a cadeia escolar, não esperar que ele tenha 16 ou 17 anos, ou seja, ir um bocadinho atrás, ao nível da sensibilização para estas áreas, retomar alguns programas que já existiram no passado e que foram descontinuados e, pelo que parece, fizeram sentido e tiveram bons resultados. No fundo, é mexer em tudo, para que daqui a 3 ou 4 anos comecemos a ter os tais ovos necessários para coisa. Se não começarmos já, Filipe, não estamos sempre eternamente a adiar a resolução do problema. É daqueles problemas que não se resolve de imediato, mas quando começarmos a resolver, estamos mais perto da boa resolução. Em relação aos OPFs, aquilo que se perspectiva é a questão dos contratos de programa. Depois, obviamente, as associações resolverão isso da melhor forma, as fusões, aquilo que bem entenderem. Por último, a questão da propriedade rústica. Existe aqui um conjunto de figuras que acredito que a maior parte de vós estará conhecedora, que é a questão dos terrenos sendo conhecido, daquilo que é o futuro ou o resultado dos BUPIs, que vão criar um desafio importante para o setor e que também neste plano e em estreita colaboração com as outras entidades, áreas governativas que tutelam isto, já se está aqui a tentar desenhar soluções que nos parecem as mais eficientes e benéficas para o país. Permitam-me também agora não falar já delas, porque acho que é extemporâneo falar disto, mas acho que o caminho daquilo que sabemos, o caminho que está projetado é bastante positivo, ou pelo menos deixa-nos alguma esperança. Mais uma vez, por exemplo, esta questão da propriedade rústica não é coisa que se resolva num ano, mas se pensarmos em 5 anos, e se conseguimos fazer aqui algumas alterações, até mesmo no nível da lei, e que todas elas passaram por aí, tudo bem, mas ao nível de algum pormenor da lei, acho que daqui a 5 anos, ou pelo menos daqui a 10, teremos um setor florestal nessa perspectiva bastante diferente. Tá bem? A provocação das câmaras municipais, permita-me esclarecer, nós temos, isto são provocações de ideias, nós temos a excelente experiência do Oeste de que é possível trabalhar em conjunto e inclusivamente, portanto, não num ponto de vista do antagonismo público-privado, mas algumas organizações têm essa capacidade de reconhecer líderes autárquicos e de poderem fazer projetos em comum. Portanto, era só numa provocação desafiante positiva. Obrigado, Filipe. Antes de passar à Manuela Magalhães, que tem a mão levantada, eu queria só, no fundo, fazer um comentário / pergunta em relação à questão da atratividade da profissão de engenheiro florestal, porque eu acho que nós temos que começar um bocadinho mais atrás, ou seja, nós não podemos começar ao nível, do secundário,
para tentar atrair essas pessoas para os cursos de engenharia florestal. Eu acho que nós temos que começar ao nível do ensino básico e, nomeadamente, do primeiro ciclo, porque é aí que as opiniões se começam a formar, não é? E, de facto, há uma percepção muito errada da sociedade face àquilo que é a floresta, e fazendo aqui, se calhar, um paralelismo com a questão, por exemplo, da reciclagem, que é um tema que está largamente estudado, que de facto as crianças têm um efeito multiplicador ao nível das famílias, e por isso eu acho que nós temos que direcionar os conteúdos e as abordagens de comunicação para vários públicos-alvo, e nomeadamente para as crianças e para o primeiro ciclo. Eu não sei se isso está na tal pasta de transição, não é? Mas pelo menos eu no plano não vi essa abordagem, mas acho que de facto, sendo um caminho que temos que começar já, mas é um caminho que vai ter que ter, no fundo, uma estratégia múltipla, e tem que ser um caminho de algo que se vá fazendo de forma constante, não é? Ou seja, não podemos pensar que em 2 ou 3 anos temos a tarefa cumprida. Era Carla, só este comentário. muito obrigado, e acho que partilhamos a ideia que transmitiste, foi partilhada e foi, espero eu, bem traduzida. Existe a ação 411 que eu vou ler, que está no plano, não é nada que esteja na página de atenção, está no plano. Realização de ações de sensibilização nos vários níveis de ensino, e depois destaca pré-escolar e primeiro ciclo, para a importância da floresta e do ambiente. Ou seja, começar nestes níveis de ensino é a primeira ação até do, da, da medida da aposta de formação de profissionais. Pronto, é começar mesmo na base, e aí partilhamos claramente essa ideia que transmitiste, que é daí que se começa a fazer o caminho. Ok. Obrigada. Então agora passo à Manuela Magalhães, que pode fazer a sua pergunta. É só uma questão de ligar o microfone. Manuela, não sei se levantou a mão por engano. Então passo ao Fernando Martins, que também levantou a mão. Não sei se o Fernando já começou a falar, mas tem o microfone desligado. Temos ali Manuel Magalhães. Manuela, quer falar? É só ligar o microfone. Deixa eu ver se nós conseguimos. Não, só consegues desligar, não consegues ligar. Okay. Manuela, tem o microfone Sim, desligado, tem o microfone desligado. Se calhar na conversa, se conseguir colocar na conversa, eventualmente. Na barra superior, onde tem o sair, é o segundo ícone para o lado esquerdo. Na barra superior tem uma caixinha vermelha no canto Barra superior horizontal, direito. assim, superior. Presumo que esteja a ver. Escreva nas perguntas e respostas ou na conversa, e nós podemos fazer a pergunta, vemos todos a pergunta. Entretanto, Fernando, quer avançar com a sua pergunta?
Também não está mais ninguém inscrito. Ou melhor, mais ninguém colocou a mão no ar. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. De qualquer maneira, Carlos. Quiserem, Sim. gostava só de fazer uma breve homenagem a alguém que deu muita voz à floresta e que partiu na segunda-feira, se lembrando a partida do Papa Francisco, e a última mensagem que ele fez foi dedicada ao Dia Internacional da Mãe Terra. E observem com cuidado, com tranquilidade. Não é que há pressa, nem Instagram, nem TikTok. Vejam a última mensagem do Papa Francisco e o valor e a referência que ele faz à biodiversidade e ao nosso lugar e à importância, de uma vez por todas, articularmos os interesses florestais com os interesses da agricultura e falarmos todos a uma só voz. Muito bem, obrigado. Eu também ia referir, Carla, que nós obviamente que estaremos abertos para responder a qualquer questão, mesmo depois do webinar. Portanto, se houver essa possibilidade, nós teremos todo o gosto também em fazê-lo. Não se escutará aqui, certamente. Parece que tem o Nuno Calado aí também a pedir a palavra. Não sei se... Sim, Nuno, podes ligar o microfone e podes fazer a pergunta. Já está. Olá, boa tarde. Eu, por acaso, aqui no meu perdi mesmo aquelas pessoas que tinham os vídeos ligados, como vocês, no meu caso, desapareceram. E o meu também liga o vídeo e também não liga, mas é irrelevante para fazer a pergunta. Não, essa era só uma questão. Estamos-te a ver. Pronto, eu a vocês não me vejo, deve ser eu aqui. Obviamente que o plano, eu acho que pode haver uma outra coisa que qualquer um de nós não concorda ou acha que é menos prioritária, é natural e normal, mas o plano é muito ambicioso e tem muitas ações e muitas iniciativas. A minha maior dúvida é a capacidade operacional e financeira para conseguir executar tudo, ainda que seja num período de 25 anos. E, por exemplo, pegando até naquele último quadro que o António apresentou sobre a arborização e a rearborização, aqueles 1,4 milhões de hectares pelos 25 anos dá uma média de 56 mil hectares por ano e nós andamos na casa dos 11 mil por ano. Portanto, queremos quintuplicar. Portanto, para isso é preciso muita coisa, quer de simplificação e de desburocratização, mas também de financiamento, muito financiamento, e também temos ouvido o Sr. Ministro falar que isto vai para além do PEPAC e essas coisas todas. Mas a minha pergunta era se dentro desta matriz toda que este plano integra, se vocês têm algumas medidas que consideram prioritárias e estão definidas como tendo que escolher, são estas que avançam e estas é que não podem falhar, e se assim, quais eram? Digamos, qual era ali o núcleo duro que está identificado, vá. Obrigado. Uma pergunta fácil para uma resposta muito difícil, Nuno. E é a questão o exercício que fizemos foi mesmo tentar, obviamente, priorizar as ações até no tempo. Obviamente, provavelmente para quem está a ver no prisma que foi apresentado e só aparece ali o gráfico, só aparece o gráfico do investimento, não se consegue, à data de hoje, naquilo que tem acesso, perceber quais é que são as ações que estão enquadradas nos anos 26, 27, 28 e 29 e o que é que separa essas ações para aquelas de 40 ou 1945, ou 2045. Aquilo que se tentou fazer foi priorizar dois níveis. O nível de importância, daquela que, por exemplo, dou este exemplo, reconhecemos, e isto foi feito com um esforço até com alguma análise de sensibilidade, da urgência de recuperar as áreas de 2017. Conhecemos que está a ser um passivo brutal, crescente, ao nível das pragas, ao nível das invasoras, ao nível do capital desperdiçado
podiam ser novas arborizações e que podia já estar a crescer para a indústria, reconhecemos isso tudo. E a tendência inicial foi encurtar ou aportar para já esse tipo de investimento. Percebemos, estou a dar este exemplo, percebemos que não o poderíamos fazer porque a quantidade de área que é preciso mobilizar, nós podemos dar aqui 2, 3 anos, 4, de preparação e até gradativo, ou seja, a área a intervir não é constante, mesmo dentro disto. Precisamos de preparar o setor, ou precisamos deixar que o setor se prepare para este desafio, como tu falaste, que é claramente disruptivo para aquilo que é a nossa realidade histórica, não é? O exercício foi feito muito, de priorização foi feito muito nesse sentido. Por exemplo, priorizámos claramente muitas das medidas, muitas das ações que não têm investimento, mas que são de desburocratização e de simplificação. Ou seja, isso tentámos meter tudo a montante. Nos próximos, no ano 2025 e 2026, existe aqui um conjunto de propostas de alteração de processos e de coisas que o setor entendeu como desnecessárias e é por aí que se vai começar. E, ao mesmo tempo, começar a preparar o setor, a dar condições ao setor para que daqui a 2, 3, 4 anos já se consiga atingir eventualmente as velocidades cruzeiro de plantações e de gestão e esse conjunto todo de intervenção necessária. Com isto, resumindo aquilo que ao esperando ter sido claro o suficiente, se não fui, vou tentar sintetizar assim, que é a priorização não foi única, não foi através de um único critério, foi multicritério ao nível dos recursos financeiros, ao nível daquilo que o país precisa de estar preparado para assumir o compromisso, ao nível daquilo que é necessário anteceder qualquer tipo de alteração, nomeadamente estas questões da desburocratização e simplificação dos processos, e foi com a conjugação dessas perspectivas que se tentou definir por ano aquilo que era necessário. Não sei se te respondi de uma forma muito clara, espero que. Não é que não é uma resposta. Sim, Ou seja, obrigado. obviamente que podíamos estar aqui a fazer um exercício com um Excel, dizer isto foi assim, porquê? Porque entendemos que só em 2027 é que temos plantas ou temos para começar a fazer, mas tinha que ser ação a ação. Estão a perceber? Foi feito este exercício. É que não é só às vezes, ou não é tão somente a disponibilidade de plantas, que nós também tivemos que, obviamente, integrar na equação, mas também a quantidade de prestadores de serviços que são necessários num determinado momento para fazer a ação. Não é? E, portanto, isto também foi devidamente, enfim, pensado e congregado em outras ações, outras ações de capacitação e de formação também do setor, aumento também da quantidade de plantas, da certificação das plantas, tudo isso também realmente foi pensado, mas não deixam de ser, digamos, variáveis de uma equação muito complexa, mas que, pronto, foram ajustadas também aquilo que é uns objetivos ambiciosos, é verdade, são objetivos ambiciosos, mas que no fundo traduzem aqui, enfim, algum equilíbrio daquilo que é a tentativa também de disrupção com um passado que se calhar numa lógica de perspectivar um futuro mais, enfim, sustentável e alinhado também com outros objetivos e metas também mais abrangentes, nomeadamente também aquelas relacionadas com as questões do ambiente e da conservação da natureza, né? Nós também temos as questões do restauro e temos a questão da biodiversidade e temos também uma estratégia europeia para as florestas, portanto temos um conjunto de iniciativas que também tentámos, de certo modo, congregar aqui, mas não deixa de ser, de facto, uma situação que não é linear, não é simples, e que tem várias variáveis numa equação complexa que nós tentámos, diria, analisar separadamente para tentar também valorizar cada uma delas para ter, no fundo, um bom resultado, digamos assim.
Obrigado aos dois. Obrigada. O Fernando Martins colocou aqui uma pergunta no chat, a dizer que pergunta e no seguimento de um comentário que diz que os BUPI atualmente não têm um calendário de atuação e por isso não servem para nada. Como vai ser de futuro? O BUPI não é uma área que seja estritamente nossa. Obviamente estamos a colaborar com o BUPI e vou tentar responder da informação que sabemos e que partilhamos com a estrutura de missão, que é, se não estou enganado, a data prevista para o encerramento do BUPI será 31 de dezembro de 2025. Se não for 25, é 26. Esta data tem sido constantemente adiada. Ok? Aquilo que posso confirmar a seguir, mas será 25 ou 26. Em algum momento, aquilo que se percebeu nestes processos todos é que existe aqui um conjunto de figuras que já estão previstas na lei e que só serão passíveis de se materializarem no dia posterior ao encerramento do BUPI. Ou seja, só a figura que eu há pouco falei da terra sem dono conhecido. Enquanto não houver o encerramento do BUPI, pressupõe-se que aquela terra pode ter ou não ter dono conhecido, a pessoa é que ainda não foi verdadeiramente fazer a sua RGG. Por isso, há aqui um conjunto de necessidades de encerramento do BUPI, dar o tempo necessário para que as pessoas façam os seus registros. Pelos vistos, já temos, os dados são públicos, cerca de 30% a 40% em média das áreas destes concelhos já registadas. Há quem diga que não se perspectiva que se possa ter muito mais, porque existe uma certa desaceleração e quem defende essa perspectiva também diz, ok, termine-se então com este prazo e comece-se a executar ou a ativar as medidas consequentes. É nesse campo que estamos, não sei se ajuda a responder aqui ao Sr. Fernando Martins, mas no fundo é isso que perspectivamos. Julgo que será no final deste ano, não quero enganar, mas essa data é pública, se não for no final deste ano é no final de 2026, julgo que é mesmo 25, que termina o prazo para as pessoas poderem, neste contexto atual, fazer as suas RGGs no BUPI. A partir daí, existe todo um conjunto de processos que têm que ser, que começam a decorrer. Mais ninguém tem a mão levantada. A Manuela tinha a mão levantada, mas entretanto não consegue fazer. Temos aqui uma pergunta. E o que fazer quando a proteção, manutenção e promoção do arvoredo nativo entra em conflito com a necessidade urgente de transição energética e com a instalação de equipamentos de produção de energia renovável nas áreas de floresta autóctone? Posso dizer que julgo que também está transferido aqui para uma ação, julgo que está, uma das ações, e foi daquelas bastante repetidas, foi a necessidade de redefinir o conceito de biomassa florestal residual. É uma das ações que está dentro do plano e que vai, certamente, esta redefinição do conceito vai responder à preocupação da pergunta que foi levantada. Ou seja, o que terá que ser feito, de certa forma, é impedir que algo... Eventualmente, António, pode também haver aqui uma nuance que tem a ver com aquelas, enfim, algumas áreas que são declaradas de imprescindível interesse público e que vão, por exemplo, abater algum nativo autóctone, como por exemplo a questão do sobreio da azinheira, provavelmente até pode ter a ver com isto, tipo de transformação em painéis fotovoltaicos, ou que no fundo também tem tem a sua importância, obviamente, estamos a falar de uma energia renovável, que também alinha para a descarbonização. Mas é verdade, nós também tivemos essa preocupação e há também uma medida específica para a questão
diria, da floresta autóctone, para as espécies autóctones, e aqui a necessidade também de revisão ou ajustamento dessa legislação. Portanto, no fundo, também para acautelar aqui algumas dessas preocupações, que enfim, que têm sido uma realidade nos últimos anos, e que pronto, nós também tentámos aqui devidamente enquadrar. Portanto, pode também ter a ver com esta questão da floresta nativa, que também pega um bocadinho com aquela observação que o colega Guilherme há pouco fez, mais no âmbito da preocupação dos valores de conservação da natureza e da biodiversidade, também pega um bocadinho por aí, portanto também há um bocadinho essa preocupação. De maneira que está aqui devidamente consagrada, numa medida que até é uma medida que está num pilar da valorização. Curiosamente, eu julgo que é... Agora não encontro, mas tem a ver... não era só a dos ecossistemas, mas tinha a ver com, enfim, com a valorização ou também preocupação de manter o arvoredo nativo. Então, era basicamente isso. Era uma medida que é proteção, manutenção e promoção do arvoredo nativo autóctones e ao de elevado valor ecológico. Portanto, também há uma medida especificamente consagrada para isso. Era basicamente isso. No fundo, cobrimos aqui um pouco estas duas vertentes. Não sei se mais alguém quer levantar alguma pergunta, fazer algum comentário. Como o António disse, no fundo isto não se esgota aqui, não é? Por isso, caso depois futuramente se lembrem de algum aspecto que gostassem de ver esclarecido, nós depois podemos fazer essa recolha e enviar para a Secretaria de Estado. Se mais ninguém quiser... tenho aqui uma pergunta, desculpem. Era a anterior. Se mais ninguém quer fazer nenhuma pergunta ou fazer algum comentário, eu queria agradecer a todos. Temos aqui o José Costa a querer fazer, que afinal levantou a mão. Se quiser pode ligar o seu microfone e falar. Muito boa tarde a todos os intervenientes. Eu cá tive que estar aqui um bocado ausente aqui por causa por motivos profissionais aqui ao telefone. E queria, não sei se falaram nesse assunto, mas uma das partes que na apresentação do Sr. António Oliveira disseram que havia uma das ações que se ia tentar era fazer a recuperação das áreas ardidas, mais ou menos que eu tenho estado a ouvir um pouco, costuma ser o olho no burro, outro no dono, não tive nunca a 100% com a atenção, peço desculpa por isso. E eu pergunto, vou dar o exemplo, toda a zona vou dar o exemplo concretamente, a zona de Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, em que eu tenho aí alguma mata, de onde investi, e eu olho para aquilo e digo assim, mas que forma é que vão intervir, a pergunta que eu faço é, de que forma é que vão intervir ali? Vão intervir a nível de organizações, que eu sou um apologista da criação de uma teoria minha há muitos anos, há mais de 30 anos, dos condomínios florestais, é ao nível de como é que vão intervir naquelas zonas que vejo-as todas degradadas, em que aquelas encostas em poucos dias após as chuvas perdeu-se a erosão de solo de milhares de anos que estava ali acumulado. Como é que vão fazer a recuperação, exemplo, daquela zona, como agora estou-me a lembrar, a zona do Caramulo, que é outra zona que só se vê aos calhaus, que houve uma erosão em que vejo também uma falta mesmo dos técnicos florestais. Atenção que eu sou técnico, mas não florestal, sou mais nas áreas das horticulturas, em que
Não vejo que ali podia ser feito, por exemplo, cobertos vegetais, mas não era aqueles cobertos que andaram a tentar ensaiar por avioneta, a semear aquilo por avioneta, a lançar sementes por avioneta, porque isso é impensável, que um coberto vegetal conseguisse funcionar naquelas formas. Mas eu gostava de saber, porque vocês passam por aquelas zonas, o que é que veem? No caso dos pinheiros, estão os pinheiros caídos podres, e estão as infestantes, as acácias dominam aquilo tudo. No caso do eucalipto, que tem essa capacidade de regenerar-se, temos o cardeu e temos os filhos que arrebentaram e que nem sequer foram selecionadas as toiças. Sim, senhora, devia à propriedade ser extremamente individualizada e por que não haver um incentivo financeiro, mesmo jurídico, ajudar no emparcelamento da propriedade. Eu falo por mim que de vez em quando tento fazer emparcelamento e tenho uma dificuldade em fazer o emparcelamento para aumentar a área, porque a floresta só é rentável se for uma floresta profissional. Senão nunca vamos ter o problema da floresta em Portugal resolvido. É mais ou menos esta pergunta que eu queria deixar a vocês, técnicos mais entendidos do que eu. Muito obrigado. Obrigado. Não é uma pergunta, são várias, não é? Ou seja, no fundo, aquilo que vemos é exatamente o mesmo que descreveu. E vemos uma necessidade de intervenção nesses territórios que identificou, mas infelizmente não são só nesses territórios. Um bocadinho espalhado por todo o país, existe uma mancha florestal muito considerável de floresta, ou de algo que já foi floresta e que hoje se encontra completamente abandonada, onde os esqueletos das árvores antigas ainda existem alguns em pé, outros já partidos pelo chão, e aquilo que identificamos é uma necessidade extrema do país intervir aí. Deixámos passar estes anos todos, a intervenção não foi feita e de alguma forma temos que arranjar forma de não perpetuar esta situação no tempo, porque ela vai ser sinónimo de mais e piores incêndios e vai ser sinónimo também de mais e piores pragas para a nossa floresta e de outra realidade também, a proliferação de acácias e de outras invasoras. Ou seja, é tudo aqui, é uma realidade que realmente não a queremos nem a podemos perpetuar. Obviamente não nos cabe no âmbito do plano, embora sejamos engenheiros florestais, alguns de nós, que nem eu nem o Zé, perspectivar qual é que vai ser a operação em cada uma das encostas, não é isso, a seu tempo os técnicos, ou mesmo nós estivermos nessas funções, tentaremos fazer essa solução. Aquilo que é claramente, ou foi esta a função, foi identificar a intervenção como prioritária. E um pouco também de resposta àquilo que o engenheiro Nicolau estava a perguntar, é daquelas que é prioritária. Não podemos esperar mais 4 ou 5 anos para que passem 10 anos, ou 11 ou 12 do último incêndio, que tenhamos perdido um ciclo de produção, por exemplo, para o eucalipto, em que eventualmente se aquelas árvores tivessem sido cortadas e devidamente geridas, o proprietário hoje já teria árvores com 10 ou 11 anos em 2027 ou 2028 já teria árvores para ir cortar. O pinheiro já poderia estar ali uma regeneração natural ou outro tipo de povoamento com interesse elevado. Neste momento o que existe é sucata, é lixo, é passivo e é tudo isso que não, volto-me a repetir, peço desculpa em estar a martelar na mesma tecla, a teclar na mesma tecla, mas é mesmo isso. Há algo que teremos que fazer todos enquanto país e o plano prevê isso. Paralelamente, percebemos que a intervenção nesse território não é automática e a própria intervenção no território está dependente de outras coisas que não estão na nossa esfera de ação. Algum desse território, eventualmente, já não é identificado por ninguém como seu.
ou seja, já não existe alguém, um proprietário ativo que identifica aqueles 1000 ou 2000 ou 3000 metros quadrados como seu território, e esse território, por mais incentivos que possam ser dados à sua transformação, não conseguiremos que esse proprietário, porque já não é seu, porque morreu, porque não o reconhece, porque não está cá, seja pelo que for, ele nunca vai fazer nada porque obviamente não reage aos incentivos dados. Por isso é que, paralelamente, estamos a resolver o problema, ou a tentar resolver aquilo que já vinha atrás da resolução do regime da propriedade rústica, da identificação dos terrenos que verdadeiramente já não são de ninguém ou que ninguém os reconhece. Isto é tudo trabalho, como eu repeti, como eu disse no início da apresentação, feita pelos anteriores governos, em que verdadeiramente identifica um conjunto de elementos extremamente necessários para resolver o problema da propriedade, do minifúndio, da fragmentação, seja ao nível da renúncia, de uma coisa tão simples como a renúncia abdicativa de um prédio, ou seja, a possibilidade de um proprietário dizer eu já não quero esse terreno veio para mim, os meus pais deixaram-me, os meus avós, seja o que for, eu comprei, eu neste momento não o quero, ou seja, o Estado faça a favor de tomar conta dele. Isto são figuras que, pelo que sei, não sou nenhum especialista na área, mas pelo que sei não existiam no passado, e com esta reestruturação toda vão passar a existir, e esperamos nós, uma vez, e repetindo aquilo que disse há uns minutos atrás, há meia hora atrás, eventualmente, que daqui a 5 ou 10 anos tenhamos uma floresta ligeiramente diferente ou muito diferente ao nível da estrutura da propriedade. Peço desculpa de intervir novamente. É assim, quando dizem que o proprietário... Primeiro é assim, a propriedade é quase toda a gente sabe que tem o seu pecado. Isso é uma falsa questão, uma falsa questão. Eu não tenho só propriedades aí, tenho na zona de Montemoro Velho e quando a gente vai fazer os levantamentos, consegue sempre saber quem é o intestante, os proprietários. Agora, se a pessoa está interessada naquilo ou não está, é que já é outra questão. Mas eu volto a alertar que havia de haver incentivos aos proprietários para fazer o emparcelamento. Isso devia ser um desígnio nacional. Vocês são mais ou menos da minha idade, com o aspecto que têm. Vocês lembram-se do Val do Mondego, que era tudo de parcelas de minifúndio. Ele foi todo emparcelado. E hoje em dia, quem quis ficar com as suas parcelas e não as vendeu, tem uma área considerável. Porquê é que não vamos fazer isso ao nível da floresta, que já podia ser fazer-se um emparcelamento e depois outra pessoa, o proprietário, dizer assim, ouça, mas eu cá estou disponível para vender a minha propriedade, que isto tinha mais-valia. Porque em termos de gestão florestal é muito mais fácil. Porque só assim é que a gente vai conseguir ter uma floresta ao nível nacional que traga economia, de escala, porque se não é um bocado aqui, outro bocado acolá, que eu vou fazer intervenções culturais nessa propriedade. Isso só passa pelo emparcelamento. A reflorestação das zonas ardidas em algumas zonas com o Algarve, isso tem que ser o Estado a intervir. Eu lembro-me perfeitamente, desculpa lá de estar a alongar-me nisto, que é assim, num dos incêndios nos anos, antes dos anos 2000, era a engenheira, a doutora Manuel Ferreira Leite, ministra, se eu não estou em erro, da Economia, qualquer coisa assim, pôs na altura um imposto sobre os combustíveis de 2.500 para a reflorestação do país. 2.500, 25 questões, um cêntimo e qualquer coisa atualmente. Eu gostava de saber, esse imposto continua a estar sobre os combustíveis, eu gostava de saber onde é que anda esse dinheiro para a reflorestação do país. Quando a gente estamos a começar a ter desertos. Vou tentar aqui só convidá-lo
no documento, a ler a melhoria da estrutura fundiária da propriedade rústica, medida do pilar da resiliência, em que se perspectiva a possibilidade de criação de estímulos ao redimensionamento da propriedade rústica, é a meta 211, e a meta 271 é a criação de linhas de crédito bonificado para pagamento de tornas e resolução de partilhas, no fundo, também para encorajar este emparcelamento e para promover esta coisa, esta realidade que bem ficou, está bem? Relativamente ao imposto, julgo que a métrica não terá sido uma percentagem do valor do combustível para algo que se chamava Fundo Florestal Permanente, que hoje, se não estou enganado, está enquadrado no Fundo Ambiental como um dos fundos que financiam a ação do Fundo Ambiental. Obrigado. Nada. Agora, temos aqui, a Manuela Magalhães colocou aqui nas perguntas e respostas um pedido de mais informação sobre o programa da Floresta Ativa e sobre a harmonização dos instrumentos de planeamento. Desculpa, podes repetir, Carla, desculpa. Era mais informação sobre o programa de Floresta Ativa e sobre a harmonização dos instrumentos de planeamento. Ou seja, a Floresta Ativa é algo que já está previsto, obviamente tinha que estar previsto para ser operacionalizado, e permitam-me não adiantar muito os timings, mas perspectiva-se que dentro de 1, 2, 3 semanas, digo eu, 3 semanas, 4, existam novidades ao nível da abertura de avisos, ou pelo menos a publicação de avisos. Perspectiva-se que seja um programa simplificado de apoio à ação no de gestão de territórios de minifúndio. E com minifúndio, neste caso, posso adiantar, estamos a falar de propriedades, se não estou enganado, com área inferior a 10 hectares. Pronto. Pode-se perguntar porque esta métrica foi aquilo que se definiu aqui perante um conjunto de critérios. António, só uma questão. Isso vai ser, no fundo, no âmbito do Fundo Ambiental, não é? Ou seja, vai suceder, entre aspas, Sim. ao Vale Floresta, não é? Como disseste durante a apresentação do plano, não é? Desta vez, vamos a questão da tentativa de correção de algumas coisas que podem ter corrido menos bem, e o correr menos bem eventualmente não é culpa de ninguém, é mesmo culpa de algumas características das plataformas. O que estamos a fazer é tentar fazer que isto se operacionalize através da plataforma do ICNF e não do Fundo Ambiental. É daquelas alterações que vão ser desde logo visíveis, mas é numa tentativa de corrigir aqui algumas coisas, porque eventualmente a plataforma do Fundo Ambiental não terá as melhores das características para este tipo terá para outras, certamente, mas não para este tipo de candidaturas. Desculpa insistir, mas em termos de publicitação, será no site do ICNF? Só estou a dizer isto porque... Sim, ontem estávamos a falar disto, queremos disseminar isto ao máximo possível, não? Queremos que todos os proprietários florestais do país saibam, e ontem estávamos a definir, inclusive, estratégias de disseminação. Vamos tentar que isto se espalhe pelo maior número de canais possível, seja o ICNF, eventualmente o Fundo Ambiental, as páginas oficiais de cada uma dessas entidades, as câmaras municipais, as OPEFs, tudo aquilo onde se conseguir disseminar este tipo de informação, acho que é vantajoso para o proprietário. Ok, obrigada. Agora, também temos aqui uma pergunta da Anélia Aires, que queria saber quando é que vamos ter os concursos / avisos de candidaturas das ações que estão previstas neste plano disponíveis, e como se vão articular estas ações e respectivos avisos com os que se enquadram no PEPAC. Começando pelo fim, o PEPAC será um dos programas, ou uma das formas de financiamento das ações que estão previstas no plano. Obviamente não será tudo através do PEPAC, é fácil de entender isso, pelas características e pela própria dotação financeira, mas o PEPAC será uma das formas de enquadramento. Ou seja, durante o horizonte temporal do PEPAC, as ações que se queiram fazer enquadráveis naquilo que já está definido
como medidas do PEPAC que possam integrar, será através do PEPAC que serão feitas. O PEPAC já tem aqui um conjunto de medidas previstas, já tem um cronograma que julgo que será público, ou que é público, e que se perspectiva que seja cumprido. Que não tem tanto a ver com o plano de intervenção, mas sim com outras características de operacionalidade do PEPAC, de transição entre o PDR 2020 e o PEPAC, um conjunto de critérios que faz com que o calendário seja aquilo que foi apresentado. Estou a dizer que foi apresentado porque julgo mesmo que terá sido apresentado e que será público. Corrijam-me se eu não estiver enganado, mas julgo que será público o calendário das ações do PEPAC, ou das medidas do PEPAC. O calendário para 2025 é público, mas nem todas as intervenções do PEPAC, nomeadamente no âmbito do investimento florestal, estão previstas em 2025. Ou seja, há algumas intervenções que neste momento ainda não têm um calendário definido. Sim, e não tem, tanto quanto sei, o PEPAC não é a nossa tutela, não é? Como bem sabes, mas pelo que percebi da partilha de informação que aqui existe, é que isto tem um conjunto de razões para assim o ser, e o faseamento da abertura foi feito tentando estabelecer o que era mais útil para o proprietário florestal, e tem a ver até com o tempo decorrido da última ação para a mesma temática, ou seja, para que nenhum proprietário se sinta prejudicado, porque uma temática teve dois avisos muito próximos um do outro e eu vou estar muito tempo à espera. Ou seja, existe um conjunto de critérios, como referi, que baseiam ou que suportam este calendário. Não temos aqui mais perguntas, nem mãos levantadas. Por isso, mais uma vez, queria agradecer em particular ao António Oliveira e ao José Manuel Rodrigues pela disponibilidade em participarem neste webinar e não só apresentarem o plano, mas também para responderem a todas estas perguntas / comentários que foram surgindo. Também quero agradecer a toda a gente que participou e que deu os seus contributos e que, no fundo, abordou temas e que contribuiu aqui para a discussão. Volto a referir que, de facto, isto não se esgota hoje e esperemos que possamos continuar a falar sobre este plano, nomeadamente nos próximos 2 anos, não é? Será bom sinal? Será sinal que ele está em execução? Isso, resta-nos desejar um bom feriado, um bom fim de semana e até uma próxima oportunidade a todos. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Bom fim de semana, bom feriado. Obrigado pela iniciativa também. Obrigado.